Hoje se fala muito em metas, né? As pessoas querem ter metas pessoais, profissionais, comerciais, mas o que eu mais encontro é pessoas que não conseguem alçar, né? Conquistar, bater essas metas. Muitas vezes travada por não usar uma ferramenta correta, por não ter disciplina, né? Por não entender qual o caminho, né? Eu tinha um professor que falava o seguinte: não adianta se olhar longe e não saber construir. Assim como não adianta você sair construindo sem saber onde quer chegar. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Uma das grandes ferramentas, né, para alcance de metas é o planejamento estratégico. E é muito comum, né, na vida pessoal e profissional, você chegar para as pessoas e falar, cara, onde você quer chegar? E eles gaguejarem, não ter isso num plano descrito, não ter muitas vezes o que e não ter o como, né? Porque eu falo assim, o que todo mundo hoje sabe, né? Você vai para a internet, para o Instagram, para o YouTube, todo mundo sabe o que. Eu pergunto a essas pessoas o como. Aí eles vão falar assim, não, mas né, não consegue. Não consegue porque não tem profundidade nem experiência. Então, é muito importante que para que eu possa bater metas, alcançar metas, eu descreva o como. E o planejamento estratégico, ele é para isso. Né? Eu vou falar assim, ó, eu quero crescer meu faturamento 5 vezes nos próximos 10 anos. Então, para isso, eu tenho que ter coerência, né? Então, primeiro, eu tenho uma equipe pronta para o crescimento? Segundo, eu vou precisar de caixa para fazer isso? Eu tenho que ir atrás de empréstimos e tudo? Poxa, se eu preciso de caixa, eu preciso ter uma contabilidade, eu preciso ter um financeiro, né, bem estruturado. Né? Entende? Se eu não for desembrulhando isso, montando esse quebra-cabeça, eu não vou conseguir bater a meta, por melhor que ela seja. Eu posso ter um business plan maravilhoso, mas se eu não conseguir destrinchar ele e entender aonde estão minhas volatilidades, aonde estão meus riscos, aonde está tudo aquilo que possa me impedir, e segregando isso, eu não vou conseguir nunca chegar lá. Né? Outra coisa que eu vejo muito no mercado tem a ver por isso, o pessoal fala assim, eu tenho uma estratégia, eu não quero que ninguém saiba, eu não quero que meu concorrente saiba, eu não quero... Eu falo, cara, deixa eu explicar um negócio. Estratégia hoje todo mundo sabe, ninguém não sabe a estratégia do outro. A pergunta é quem dá conta de concretizar. Para dar um exemplo, se você não sabe a estratégia da Apple, da Google, tenta ser uma Apple, uma Google, mesmo tendo dinheiro infinito, tá? Tenta ser. Porque a questão não está só na estratégia, mas principalmente saber concretizar, ter equipe, ter processos, ter disciplina, entender o momento de cada coisa, tomar as decisões. Né? Então, assim, não é só eu ter, né, uma ideia ou uma estratégia, é principalmente eu conseguir estruturar e concluir, concretizar. Né? Eu falo assim, iniciativa está cheia, agora acabativa é um problema sério. Então, essas questões são muito importantes para que essas metas se transformem em resultados. Né? E não adianta só, no meio do caminho, eu ter esforço. O esforço por si só sem o resultado, vai chegar uma hora que desmorona tudo. Um ponto de disciplina, né, de didática para isso, é eu separar metas alcançadas. Porque às vezes as pessoas querem fazer, eu quero crescer 10 vezes em 2 anos. Eu olho para isso e falo, cara, mas tudo bem. Como, né? Isso é prático, isso é didático, tem como? Eu vou conseguir fazer isso, né? Mas talvez, se eu falo assim, ó, eu vou crescer 30% nos próximos 2 anos, e a partir daí eu quero crescer 40% para os mais 2 e tal. E eu coloco metas alcançáveis, tangíveis, mas mais próximas, aonde incentive todo mundo, aonde o aprendizado se torne constante, aonde eu tenha resultados para que as próximas etapas com investidores, né, com situações de mercado, com clientes, fornecedores me capacitem isso, e isso pode se tornar tangível, talvez não naquele, mas com metas alcançáveis, com metas práticas, né, e didáticas, aonde todo mundo acredita, porque um dos principais boicotes que se existe para a meta é quem está envolvido não acreditar nela mesma. Né? Então, assim, as pessoas estão no projeto, fazem ali, mas elas mesmas nos bastidores estão o tempo todo falando, não, isso é possível, claro que a meta não é alcançável. Então, poxa, como é que um projeto vai dar certo se quem participa do projeto não acredita nele? Começa muito por aí, né? E a gente precisa desenvolver em cima disso situações factíveis, medir, né, orçado com realizado, medir situações macroeconômicas, macromercado, para saber se aquilo faz condição para fazer. Imagina assim, a empresa é a primeira líder do setor, né? Você tem um share determinado ali, principalmente para empresas reguladas, commodities, por exemplo, né? Você sabe a quantidade, sabe o que está ali dentro daquele jogo. Como é que eu vou fazer mais do que o próprio jogo, mais do que o limite que eu tenho de mercado? Então, é muito importante ter esse passo a passo, né? Essas condições
de segregar tudo isso e ir alcançando partes disso para o todo, né? E não querer dar um salto, um pulo direto lá na frente. As pessoas perguntam, Assis, quais são as ferramentas indispensáveis? A minha primeira resposta é disciplina. Porque não adianta você ter uma ferramenta hábil, afiada, alinhada ali, se você não tem disciplina para usar, né? Então não é só a ferramenta, mas o primeiro item de qualquer alcance de meta, de realizações de propósitos, é ter disciplina. Porque a disciplina é o fator fundamental, né? Pensa qualquer atleta que bateu recordes, que ganhou muitos prêmios, que foi na Olimpíada. O principal argumento, o principal daquilo que fez ele alçar e conquistar foi a disciplina. Os empresários, aqueles empresários que estão ali batendo meta no alcance, um earnout, por exemplo, de um M&A, né? Earnout, para quem não sabe, são metas que, eu acredito que sua empresa vale 100 milhões, mas você acredita que 450. Eu falo com você, 450, desse você baga a meta lá na frente para mim, à medida que você for batendo, eu vou te pagando. Se você não tiver disciplina, né, pôr 100 milhões no bolso e os outros 50 você ir para a praia e ficar gerenciando, não vai acontecer, né? Então a disciplina é o principal. Depois é entender para aquilo que eu quero alcançar, quais são as ferramentas de mercado, e não adianta eu ter a ferramenta se eu não tenho uma pessoa hábil para usar, né? Você pode se der uma ferramenta cara e delicada para quem não tem habilidade, o que vai acontecer? Vai estragar aquela ferramenta, né? Ou ela não vai produzir aquilo que ela teria capacidade de produzir. Então é importante, disciplina, ferramentas e time, né? Que consiga usar disso, né? Obviamente com uma liderança forte, né? Porque para a meta, a liderança tem que ser forte, no sentido tanto de apoio, de incentivo, mas também de cobrança, né? Porque as pessoas hoje querem pular essa parte e achar que só os 2 primeiros são importantes, para que todos naquele conjunto, daquele time ali, jogando o mesmo jogo para alcançar um resultado, possam de fato aí sim. E à medida que as coisas for acontecendo, bater aquelas, né, micrometas, vai incentivando aí para as metas maiores, que vai incentivando chegar lá na frente, naquela meta proposta, onde todo mundo vai comemorar, vai se sentir, né, bem realizado e com autoestima lá em cima de poder ter conquistado através de mérito, de dedicação e de conclusão uma meta que você colocou lá atrás. As pessoas falam assim, Assis, mas todo projeto, todo planejamento estratégico, toda meta vai passar por transformação, né? Vai precisar de ajustes. Eu falo, claro, com certeza, né? Quem planeja erra, gente, mas quem não planeja erra mais, né? Então é uma situação, não é do desconforto de ter que ajustar. A situação tá de você, você concorda comigo que quanto mais disciplina, melhor usar as ferramentas, você ter um time mais alinhado, talvez vai proporcionar menos ajustes. Com menos ajuste eu perco menos o foco de ajustar e consigo, né, focado ali, batendo as metas que eu preciso. Então, os ajustes, sem sombra de dúvidas, vão fazer parte e são necessários, né? Mas para isso, primeiro, eu tenho que estar ali com aquilo que eu me propus rodando, né, em alta performance, da melhor forma possível. Aqueles ajustes que forem vindo e acontecendo, eu tenho que ter uma agilidade muito grande e uma habilidade de tomada de decisão para poder ou compor, ou ajustar, né, ou refazer no melhor tempo possível de novo. Aí eu vou usar a mesma ferramenta, disciplina, ferramentas e pessoas, né? Para que esse comitê, vamos chamar assim, de ajustes, possa responder ao ajuste necessário o mais rápido possível, mitigando da melhor forma os efeitos desses ajustes para com as metas, né? Porque não adianta nada eu fazer tudo certo e nos ajustes eu atrasar todo o projeto ou deixar de tomar ações que vai concluir. Então os ajustes são tão quanto necessários as ações sobre eles, na mesma metodologia, porém focada nos ajustes, né? Para que tudo aquilo se conclua e possa trazer o resultado esperado a todos aqueles que propuseram aquelas metas e aquele alcance. Para mim, a disciplina, né, vai transformar em decisões inteligentes que vai trazer resultados. Então, eu entendo que essa é a conclusão de tudo que a gente viu aqui hoje. Para você que chegou aqui agora, siga o nosso canal, ative o sininho, nos siga nas demais redes sociais.